essa ideia foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels, e ela é muito bem explicada lá no Manifesto Comunista. Eu vou explicar todos os princípios que eles seguem, né? Vou explicar um pouco da lógica marxista para vocês. Vale lembrar, isso aqui é uma explicação didática que eu vou fazer. O socialismo científico e o marxismo é de uma profundidade muito maior do que eu vou explicar aqui agora, né? Então eu vou tentar explicar de uma maneira simples e didática para você que está do outro lado da tela entender de forma mais fácil possível. Então vamos lá. Primeira coisa, Karl Marx ele vai criar uma categoria de análise da sociedade, das civilizações de todas as épocas, que ele vai chamar de materialismo histórico, né? Que inclusive é o método de estudo que eu uso para fazer minhas análises historiográficas. Então, o que é o materialismo histórico, né? O materialismo histórico prega que tudo o que acontece na história, na sociedade, acontece devido à materialidade da existência das pessoas. De uma forma bem simplista, traduzindo, a economia, a forma da economia funcionar, a forma do ser humano se relacionar com a natureza, com seus recursos naturais. Isso é o que dá a mola propulsora para modelar a forma de viver das pessoas, né? A forma de existência do ser humano, ela se dá devido ao relacionamento do ser humano com suas condições materiais de existência, que é a economia, que é a forma como o ser humano explora os seus recursos naturais, né? A forma como o ser humano se relaciona com o seu meio ambiente, certo? Então, essas condições materiais de existência determinam, em última instância, as características gerais da sociedade. Então, quase tudo nasce inevitavelmente dessas condições materiais de existência. Essas condições materiais de existência moldam a forma de viver de uma civilização, dos seres humanos, certo? Então, as condições materiais de existência determinam, em última instância, as características gerais de uma sociedade, de uma civilização ou época, formando um modo de produção. Esse modo de produção ele vai variar de acordo com a época, de acordo com o local, de acordo com as condições de existência de cada população, de cada civilização em determinada época, em determinado local, certo? Então vamos lá, alguns modos de produção, por exemplo. O modo de produção evolui, né? Ele vai mudando ao longo do tempo e se transforma em um novo modo de produção, a exemplo da sucessão do comunismo primitivo, onde os seres humanos viviam em aldeias, viviam em tribos, né? Não haviam chefes, não haviam classe dominante ou classe dominada. O que haviam eram pessoas vivendo em condições iguais de existência, a terra pertencia a todos, todos eram donos da terra, todos trabalhavam naquela terra. Isso é o que a gente chama de comunismo primitivo. É comunismo porque todos são iguais, e é primitivo porque não existe tecnologia naquele momento, certo? Então, a tecnologia ainda é primitiva, ainda é a primeira forma de se relacionar com a natureza, de produzir, né, de gerar alimentos. Esse modo de produção comunista primitivo, ou modo de produção asiático, que é outro tipo de modo de produção, não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona, esses dois tipos de modo de produção, eles terminam evoluindo, em todas as sociedades que Marx analisou, elas terminam evoluindo para o modo de produção escravista. Não vou também entrar em detalhes sobre o modo de produção escravista, você já pressupõe o que é, né? É o uso de trabalho escravo, certo? Então, a partir desse momento do modo de produção escravista, nós já temos classes sociais, né? Nós temos alguém mandando e alguém trabalhando, obedecendo, né? Alguém sem fazer nada, dono de tudo, e alguém que não é dono de nada e está só trabalhando, que é o escravo nesse caso. E ou seja, do escravismo, para o feudalismo, onde a gente tem os senhores feudais dominando e temos os servos sendo os trabalhadores agrícolas, né? Do feudalismo vai para o capitalismo, né, onde a gente tem, por exemplo, o burguês, que nesse caso atual é o dono de fábrica, certo? É o dono de uma empresa, né? É o empresário, ele é o burguês, e nós temos do outro lado o trabalhador assalariado ou operário, que é a classe dominada, certo? E aí vai formar o conflito entre classe burguesa, classe empresarial, contra os trabalhadores assalariados, né, contra os operários. E essa relação vai desenvolver na outra ponta, através dos operários, dos trabalhadores assalariados, vai desenvolver a partir deles, né, o socialismo, tá? E do socialismo, que eu já expliquei o que é, vai se desenvolver o comunismo moderno, certo? Ok? Beleza.
Esses são os modos de produção, e um vai evoluindo dentro do outro, e esse que evolui, por exemplo, vamos lá, o feudalismo, né, surge dentro do comunismo primitivo, o feudalismo surge dentro do escravismo, né, e ao surgir o feudalismo dentro do escravismo, o feudalismo destrói o escravismo. Dentro do feudalismo surge o capitalismo então surge dentro do feudalismo e depois ele cresce, evolui, destrói o feudalismo. Então o capitalismo passa a dominar. Do capitalismo, dentro do próprio capitalismo, surge a semente do socialismo. O socialismo vai crescendo, vai se estruturando, surge dentro do capitalismo e destrói o capitalismo. Então o socialismo passa a dominar. E dentro do próprio socialismo vai surgindo a semente do comunismo moderno. E essa semente do comunismo moderno vai crescendo, vai se tornando hegemônico. E o comunismo moderno então, destrói o socialismo. Ok? Beleza? Bom, além do materialismo histórico, Marx também criou outra categoria de análise chamada materialismo dialético. E de uma certa maneira eu já comecei a explicar para vocês o que é o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? É esse movimento da contradição, onde um surge dentro do outro, e o que surgiu lá dentro vai crescendo, crescendo de tal maneira que destrói o que ele estava lá dentro. Como eu falei, o feudalismo, dentro do feudalismo surge o capitalismo vai crescendo dentro do feudalismo e destrói o feudalismo, certo? Dentro do capitalismo surge os princípios socialistas, o socialismo vai crescendo, crescendo dentro do capitalismo e pum, destrói o capitalismo. O comunismo surge dentro do socialismo, vai crescendo, 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 pum, destrói o socialismo. Isso é o materialismo dialético. O materialismo dialético, ele percebe que há um movimento de contradição, certo? E esse movimento contraditório destrói o projeto anterior que existia, né? Então é a chamada antítese. A antítese é o elemento que vai destruir aquilo que é antigo, que já está ultrapassado, certo? E essa antítese se torna um novo. E esse novo vai crescer dentro dele uma nova antítese. E essa nova antítese, que é um novo projeto, vai ocupando o espaço do antigo projeto e destrói aquele antigo projeto e passa a dominar, certo? Então, isso é o materialismo dialético, né? É uma forma de analisar a dinâmica das transformações históricas, certo? De todo modo de produção. Todo modo de produção tem a sua dinâmica de criação e destruição, certo? E essa dinâmica, ela encerra em si, contraditoriamente, os germes da sua própria destruição, certo? Então, todos os projetos, seja lá, não só o modo de produção, mas tudo na vida, qualquer projeto, tudo que nasce, que é criado, surge dentro de algo que foi antigo, que foi velho, e que já não funciona mais, né? Então surge o novo dentro do velho, e esse novo que é a antítese, esse novo, como funciona melhor do que o velho, é esse novo que vai crescer dentro do velho e vai destruir o que é o antigo, que não funciona mais, certo? Que não responde mais às necessidades da sociedade, certo? Ou de outras situações, de uma forma geral. Luta de classes. Bom, a luta de classe é essa constatação de que todo modo de produção sempre vai existir uma classe dominante e uma classe dominada, né? Sempre vai existir pessoas mandando e pessoas obedecendo, certo? Sempre vai existir pessoas em condições de riqueza e pessoas em condições de pobreza. E cada modo de produção vai trazer classes dominantes diferentes, classes dominadas diferentes, funcionamentos de funcionar essa dominância diferentes. Em cada modo de produção tem a sua forma de dominação diferente, tem suas características específicas de cada uma delas, certo? Então, a luta de classe, esse conceito que explica a oposição entre explorados, no caso os trabalhadores, e exploradores, no caso os proprietários dos bens de produção, né? De terras, de fábricas, de empresas, né? Então, essa luta de classes ela vai ser o motor da história, ela que vai dar a dinâmica da história, das mudanças acontecerem, certo? E isso, então, vai ser responsável pelas mudanças no modo de produção. O modo de produção ele vai mudar por causa da luta de classes, porque sempre a classe dominada vai tentar deixar de ser dominada e vai passar a querer dominar, certo? Ok? Alienação, outra categoria de análise importante aqui de Marx. O que é alienação? A alienação em Marx, ele analisa na própria dinâmica de fabricação das coisas, né, de produção. Por exemplo, numa fábrica, vamos imaginar uma fábrica de carros, né, cada trabalhador vai ser responsável por um setor da fabricação do carro, né. Alguns vão cuidar da estofaria,
outros vão cuidar de colocar os vídeos do carro, outro vai cuidar da instalação do motor, enfim, cada etapa da produção de um carro vai ser cuidada por um tipo de operário em especial, especializado naquela parte da fabricação do carro. Então, quer dizer, esse operário especializado em uma única parte da produção do carro, ele fica alienado de todo o resto da produção do carro. Ou seja, se o cara ele instala os vídeos do carro, ele só conhece sobre isso. Ele não sabe como é que faz a instalação do motor, ele não sabe como é que faz a pintura, ele não sabe como é que faz, enfim, a instalação de outros itens do carro. Ele não tem conhecimento do resto, ele só conhece a parte dele. É tipo o que acontece atualmente no conhecimento, nas áreas de conhecimento. Eu sou historiador, você do outro lado pode ter outra profissão, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser lutador de arte marcial, né? Você pode ser um educador físico, você pode ser dançarino, dançarina, enfim, cada um dentro da sua área, né, procurando conhecer o máximo possível dentro daquela sua área, termina deixando de conhecer coisas de outras áreas, termina perdendo aquela noção de conhecimento geral. Isso que a gente chama de alienar. A pessoa se especializa tanto em uma coisa que desaprende as outras ou deixa de aprender as outras coisas, porque só foca só naquilo que ele é especializado, né? Isso que a gente chama de alienação, certo? E isso é uma coisa que termina prejudicando as pessoas de perceber o todo, né? De perceber a totalidade e as pessoas então terminam se tornando ignorantes em várias coisas, certo? Enquanto é super conhecedor de sua área, é ignorante em praticamente tudo, todo o resto, certo? É isso que a gente chama de alienação. Ideologia, uma outra categoria importante de análise do marxismo. A ideologia, ela é o seguinte, muita gente não sabe o que é ideologia e usa o termo de forma errada. Por exemplo, a música de Cazuza, né, que ele fala ideologia, eu quero uma pra viver. Quando ele fala ideologia, eu quero uma pra viver, na verdade ele está falando de ideais. Ideais é uma coisa, ideologia é outra, certo? O que Cazuza busca ali na música, na verdade, o termo correto seria que ele está buscando ideais de vida e não ideologia. Como assim? Explica então a diferença entre ideologia e ideais. Vou explicar agora. Ideologia é o seguinte: imagine o dono da fábrica, tá? E os seus operários, os trabalhadores da fábrica. Entre esses operários, ele vai ver qual daqueles operários, digamos, é o melhor, né? É o mais dedicado, é o mais empenhado. Aí ele pega aquele que é o melhor de todos e oferece um cargo de chefia para esse operário, certo? Ele vai ser, em outros termos, o capataz da empresa, né? O administrador quando o chefe não está, certo? Então ele vai ser o segundo homem da linha de comando, né? Vai ser o homem de confiança do chefe, do dono da fábrica. E esse cara, ele vai receber um salário um pouquinho melhor do que os outros operários, certo? Mas pelo simples fato de ele exercer um cargo de chefia, pelo simples fato de ele receber um salário um pouquinho melhor, isso faz com que esse operário passe a se sentir o dono da fábrica. Ele não é o dono da fábrica, mas ele se sente como dono da fábrica, ele se comporta como dono da fábrica, e ele termina inclusive sendo até mais cruel do que o próprio dono da fábrica na relação com os demais operários, certo? Isso é o que a gente chama de ideologia. É quando uma pessoa da classe dominada passa a se comportar como classe dominante. Ele não pertence à classe dominante, mas ele se comporta como se fosse da classe dominante. Mas ele não é da classe dominante. É um fenômeno parecido, por exemplo, também com o Capitão do Mato. Você já deve ter visto novelas sobre escravidão. E o que era o Capitão do Mato? O Capitão do Mato era um cara descendente de africano, certo? Que era escolhido pelo senhor de escravos para vigiar os demais escravos, certo? Os demais que eram semelhantes a ele. Ele não deixava de ser africano, ele não deixava de ser escravo, entre aspas. Ele, digamos que ele é um semi-escravo, o Capitão do Mato. Mas ele é um cara, né, que tem uma certa moral com o senhor de escravos, né? Ele recebe um cavalo bonitão, recebe uma roupa bacana, recebe armas. E por causa disso, o Capitão do Mato termina se sentindo o dono da fazenda. O Capitão do Mato termina se sentindo o senhor de escravos. Ele se esquece que ele também é escravo, ele se esquece que ele também é africano, e ele termina sendo extremamente opressor com seus iguais, certo? E se duvidar, ele é mais cruel com os escravos do que o próprio senhor de escravos, certo? Do que o próprio dono das terras, tá? Isso, mais uma vez,
é mais um exemplo do que é a ideologia. Então, repetindo, a ideologia é um processo onde a classe dominada vive, sente e se comporta como se fosse classe dominante. Certo? E aí, mais um exemplo para traduzir isso, aí vem aquela frase clássica, onde, uma frase até de Tim Maia, que ele diz que o maior problema, um dos grandes problemas do Brasil, é que no Brasil existe pobre de direita, certo? A gente sabe que partidos de direita são contra os direitos dos trabalhadores, partidos de direita agem sempre contra os trabalhadores, contra os pobres. Mas no Brasil existem pobres que têm posicionamentos de direita, que partidos de direita agem sempre contra os pobres, agem sempre contra os trabalhadores. Isso é mais um exemplo do que é ideologia, certo? Então você vê que tem pessoas pobres que votam em partidos de direita. Isso é o fenômeno da ideologia. A ideologia produz isso, certo? Pessoas da classe dominada se comportam como classe dominante, acham que são classe dominante, eles pensam que são classe dominante, apesar deles não serem. Tá? É como uma pessoa, mais um exemplo, é como uma pessoa que melhorou um pouco de vida, né? Sei lá, comprou um carro zero, comprou um apartamento legalzinho, tá tendo uma vida assim melhorzinha do que os demais, e por causa disso ele pensa que ele é rico, mas ele não é rico. Ele é pobre, como a maioria das pessoas, certo? Mas ele pensa como classe dominante, ele age como classe dominante, ele se sente rico, certo? Então ele segue todas as ideias que os ricos pregam. Isso é ideologia, ok? Mais-valia, o último elemento para encerrar aqui esse assunto. O que é a mais-valia? Mais-valia é um fenômeno que Marx percebeu, importante, que é o que torna o empresário, é o que dá ao empresário lucro real, é a chamada mais-valia. A mais-valia é o tempo do operário na fábrica que não é pago pelo empregador. Traduzindo é o seguinte, vamos a um exemplo bem fácil de entender. Vamos supor que nós temos lá na fábrica da Samsung, né, o trabalhador lá operando na fábrica da Samsung e fabricando, digamos, um celular que custe R$3.000 esse celular. Tá? Vamos imaginar que esse operário da fábrica da Samsung ele ganha um salário de R$1.000. E vamos dizer que ele, por dia, fabrique, desse celular que custa R$3.000, que por dia ele fabrique 20 celulares. Tá? Então, esses 20 celulares que ele fabrica por R$3.000, vamos multiplicar aí 20 por 3, vai dar quanto isso? Vai dar 60 mil, eu acho, né? Não sei, 60 mil. Me corrija se estou do lado, enfim. Vamos lá, vai dar 60 mil. Vamos dizer que dê 60 mil. Né? Desses 60 mil celulares que ele fabricou naquele dia, imagine agora, multiplique... quer dizer, não, 60 mil celulares não, desses R$60.000, né? O valor de R$60.000. Então vamos lá, recapitulando. O operário vai lá na fábrica da Samsung e vai fabricar um celular de R$3.000. E ele fabrica 20 celulares desse que valem R$3.000. Tá? Então vamos lá. 3.000 vezes 20 vai dar R$60.000. Então esse trabalhador gera em valor para aquela empresa R$60.000 por dia. Sendo que ele ganha R$1.000, ok? Agora pega esses R$60.000 por dia e vamos multiplicar, sei lá, por 20. Eu não consigo nem chegar ao 20, a quantidade de dias do mês. Tá? Vamos dizer que ele trabalha 20 dias do mês. É mais até do que isso, mas bora botar 20 dias do mês. Então 20 vezes 60.000, olha aí como é que esse cálculo vai lá para cima. Né? Agora pega todo esse valor aí que o empresário ganha. Vamos lá, uma parte ele usa para pagar os custos da empresa. Outra parte ele usa para, sei lá, quitar as dívidas do maquinário que ele comprou. Né, que está os empréstimos que ele fez para investir na empresa. Né? E vamos imaginar que desse tanto aí que ele produziu, digamos do dia, né, que gerou 60 mil no dia em valor, vamos imaginar que do dia, tirando isso do dia, vai sobrar, deixa eu ver, vamos dizer que sobre aí 20 mil.
tá? Vamos dizer que desses 60 mil ao dia, sobre 20 mil depois de pagar tudo que tinha que pagar, certo? Desses 20 mil, tá? Do dia, então 20 mil vezes 20 na verdade, mas enfim, só para facilitar. Desses 20 mil do dia, o empresário vai tirar apenas R$ 1.000 para pagar esse operário que fabricou no dia 20 celulares. Aí então ele paga esse operário com R$ 1.000 e sobra na mão, sobra no bolso do empresário R$ 19.000 a cada dia trabalhado desse operário. Traduzindo, no pior das hipóteses, o operário, para produzir o valor que ele precisa para ganhar o seu salário, vamos dizer que no pior das hipóteses, no melhor, quer dizer, das hipóteses, esse operário precisa trabalhar apenas 1 hora por dia para gerar o valor do seu salário no final do mês. Quer dizer, o dia, vamos dizer que ele trabalha 8 horas, né? Então, das 8 horas por dia que ele trabalha, ele só precisa, em um dia apenas, trabalhar 1 hora só para gerar os R$ 1.000 do salário dele. O resto das 7 horas do dia, ele trabalha para o empresário. E todas as 8 horas, todas as outras 8 horas de todos os restos dos dias, dos 20 dias, todas elas, ele vai estar trabalhando para o empresário e não para ele. Então, esse tempo que ele trabalha para o empresário, ao invés de trabalhar para ele, é o que a gente chama de mais-valia. Tá? Mais-valia é o tempo que o operário trabalha para o empresário. Certo? Então, assim, o trabalhador precisa trabalhar uma parcela de tempo bastante pequena para gerar o salário dele, certo? Então, como você percebeu que eu falei aqui, ele só precisa de 1 hora, de apenas um dia no mês, para gerar o salário dele de R$ 1.000. Todo o restante de todos os dias, ele não está mais trabalhando para ele, ele está trabalhando para o empresário. Tá? Isso é o que a gente chama de mais-valia. Mais-valia é o tempo que o operário trabalha para o dono da empresa, gerando valor para o dono da empresa. Porque naquela primeira hora que eu falei para você, ele já gerou valor suficiente para pagar o salário dele. Isso é o que a gente chama de mais-valia. Ok? Então, você percebe por que os motivos do movimento operário lutar por melhorar as condições de vida dos trabalhadores, por melhorar também o salário dos trabalhadores, porque o salário dos trabalhadores é uma mixaria perto do que o empresário ganha. Você vê aí a mais-valia, como eu já sinalizei aqui para você, a mais-valia é uma coisa absurda, o tanto que os empresários ganham, certo? Então, por isso que os movimentos grevistas lutam pela melhoria salarial, que o aumento salarial que os operários ganham é uma mixaria de nada que o empresário tem que tirar do bolso para pagar ele, certo? Então, veja o quanto os empresários ganham e reganham graças à mais-valia, ok? Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira clara para você que está do outro lado da tela. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido bastante esclarecedor para você. E aguarde que em breve eu vou publicar novos vídeos aqui no canal H Dobrado. Acompanhe. Um abraço e até o próximo vídeo.